Você já parou para pensar que muitos dos problemas que enfrentamos hoje são, na verdade, ecos de uma decisão que a humanidade tomou há milhares de anos? Uma decisão que provocou não só confusão, mas também separação, divisões e até guerras que ecoam até hoje. Mas o que realmente aconteceu? Por que Deus, o Deus que criou tudo, o Deus da paz, da unidade, escolheu dividir? Prepare-se, porque hoje você vai entender um dos mistérios mais impressionantes da Bíblia. O dia em que Deus confundiu a humanidade. O mistério da Torre de Babel. Após o grande dilúvio, quando a humanidade quase foi extinta, Deus deu uma nova oportunidade aos homens. Noé e sua família receberam a missão de repovoar a terra. Deus havia dado uma ordem clara: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas o ser humano sempre encontra um jeito de fazer exatamente o oposto do que Deus manda. Ao invés de se espalhar pela terra, eles decidiram se juntar em um único lugar, criaram uma cidade e começaram um projeto que mudaria tudo. Vamos construir uma torre tão alta que toque os céus. Assim seremos famosos e não precisaremos ser espalhados pela face da terra. Perceba, não é apenas sobre construção, é sobre orgulho, sobre rebelião. Eles estavam dizendo nas entrelinhas: não precisamos de Deus, nós mesmos podemos alcançar o céu, nós mesmos podemos decidir nosso destino. E quantas vezes hoje vemos esse mesmo espírito? Pessoas tentando viver sem Deus, buscando sucesso, riqueza, reconhecimento, mas vazios por dentro. O projeto da torre não era apenas físico, era espiritual. Era uma declaração de independência contra o próprio Criador. Imagine a cena: canteiros de obras gigantescos, pessoas correndo de um lado para o outro, pedras sendo moldadas, tijolos queimados em fornos, argamassa sendo preparada, ordens sendo gritadas, a torre cada vez mais alta, desafiando os céus. Mas, dos céus, Deus olhava. E diferente do que muitos pensam, Deus não se assustou. Deus não ficou preocupado. Deus viu. O perigo não estava na torre, mas no coração deles. Se eles, sendo um só povo, falam uma só língua, nada do que intentarem fazer lhes será impossível. Gênesis 11:6. Aqui, não é Deus com medo da capacidade humana, é Deus protegendo a humanidade de si mesma. Porque quando o orgulho toma conta, o homem se destrói. Quando colocamos a nós mesmos no centro, tudo desmorona. Então, Deus desceu, e algo sobrenatural aconteceu. De um segundo para o outro, línguas diferentes começaram a surgir, palavras desconexas, sílabas que não faziam sentido. Imagine o desespero. Um pedreiro pedia mais barro, e recebia areia. Um arquiteto pedia para subir uma parede, e o trabalhador entendia para derrubá-la. Um dizia, mais rápido, e o outro entendia, pare agora. Discussões começaram, irritação, frustração, pessoas gritando umas com as outras, sem sequer entender o que o outro estava falando. O que antes era um projeto unido, agora era caos. E assim, eles foram obrigados a parar a construção, e finalmente, se espalharam pela terra, exatamente como Deus havia ordenado. Desde o princípio, e aquele lugar passou a se chamar Babel, que significa confusão. Mas vamos refletir. Por que Deus fez isso? Por que confundir as línguas? Deus não estava punindo a construção. Deus estava protegendo a humanidade de um mal muito maior. O mal da soberba, da arrogância, da falsa sensação de que somos autossuficientes. E se você observar bem, Babel nunca deixou de existir. Hoje, Babel está nas redes sociais, no orgulho humano, na busca incessante por ser maior, melhor, mais famoso, mais rico. Erguemos torres invisíveis, torres de vaidade, torres de ego, torres de materialismo. Nos afastamos de Deus. E o resultado? Divisões, discussões, confusão, famílias destruídas, povos em guerra, pessoas isoladas, vazias. Mesmo rodeadas de tecnologia e informação, o espírito de Babel continua vivo, mas há uma esperança. Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de restauração. E Ele está, hoje, nos chamando de volta para Ele, de volta para um lugar de dependência, de humildade, de obediência. Porque quando colocamos Deus no centro,
Não há mais confusão. Há unidade, há paz, há propósito. Por isso, hoje, eu te convido. Derrube suas torres. Abandone o orgulho. Deixe de lado a ilusão de que você pode, sozinho, construir sua própria felicidade. Comece hoje a construir algo eterno. Algo que não é para sua glória, mas para a glória de Deus. Porque quando Deus é o centro, tudo faz sentido, tudo se alinha, tudo se transforma. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, hoje eu reconheço que sem Ti, nada sou. Perdoa, Pai, cada vez que tentei viver longe da Tua vontade. Perdoa meu orgulho, minha teimosia, minha autossuficiência. Eu declaro que a partir de hoje, quero construir uma vida fundamentada no Teu amor, na Tua presença e para a Tua glória. Que meu coração nunca mais tente ser uma torre, mas sim um altar, onde o Teu Espírito habita, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você, comente aqui nos comentários Amém. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nunca se esqueça, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza.